Sejam bem-vindos ao 16º dia de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se esperamos alguma coisa que não podemos ver, estamos esperando com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então hoje Paulo nos fala sobre a nossa vida. E quantas vezes nos pegamos e nos perguntamos por que faço o que faço? Por que tenho vivido assim? Qual o sentido disso? E muitas coisas, às vezes, que fazemos não tem sentido. Fazem parte de uma grande engrenagem na qual vivemos. O mundo é assim. O mundo é cheio de coisas sem sentido, sem porquê, mas que vão sendo incutidas em nós, que foram criadas por um motivo, para que de fato a vida seja inútil. E nessa inutilidade, nós busquemos com fervor coisas como se fossem assim extremamente importantes. E quando nos questionamos verdadeiramente, a gente vê que essas coisas não têm sentido algum, E elas nos dominam. Um exemplo assim muito grande e fútil é a própria moda, Não no sentido da vestimenta, da beleza, não é isso. As tendências, Quer dizer, existe um mercado que dita tendências do dia para a noite, sem sentido algum, e as pessoas seguem, e é uma grande bola de neve, e as escraviza, E aí, às vezes, nos questionamos até quando, Senhor? Nos pegamos escravos, nos pegamos sofrendo por coisas, e questionamos até quando, E Paulo traz esse questionamento, traz esse ponto da própria vida, de questões de toda a nossa vida, que a gente pode trazer para toda a nossa vida. E ele fala, que o universo questiona, o homem questiona até quando Deus vai revelar,
E aí ele fala da esperança, né? Então, às vezes a gente não entende porque que Deus não revela certas coisas, mas tá aqui, né? Paulo vem explicar para nós por que teríamos esperança se a gente já vê aquilo, né? Se nós já vemos o que está no final, isso não seria esperança. Quem espera aquilo que já tem, aquilo que já sabe, né? E quando não vemos, esperamos com paciência, que é aquilo que Deus pede de nós, aquilo que Paulo já falou para nós lá atrás, do caminho da fé, né? E então peçamos, né, para o Espírito Santo essa virtude da paciência, para que nós possamos esperar em Deus, né? Para que nós cresçamos na esperança. E o Espírito vem nos ajudar na nossa fraqueza. Então busquemos esse Espírito, né? Que nos guia, que nos traz sabedoria, que nos leva até a Deus, que nos foi dado por Deus, para que nós pudéssemos seguir esse caminho tão difícil, tão árduo, mas que só é possível por Deus, né? Para Deus, com Deus. Então a gente de fato, só consegue com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo e pensamos, né? Pedimos através da oração, através da leitura da palavra, através de conhecer a Deus. Nós só amamos aquilo que conhecemos, então precisamos conhecer o nosso Senhor. E o Espírito nos revela quem é Cristo. Mas não só isso, ele também fala por nós. As nossas orações são levadas a Deus pelo Espírito Santo. Ele traduz as nossas orações, ele leva a nossa verdadeira oração. Às vezes nós pedimos coisas e não recebemos, não entendemos o porquê, não temos respostas. E é porque não olhamos verdadeiramente para o nosso coração. Às vezes nem conseguimos, a gente nem tem como conhecer a verdadeira intenção daquilo que estamos pedindo. Está muito distante, está muito oculto para nós. É muito inconsciente, mas Deus conhece. O Espírito leva a Deus e Deus conhece o nosso coração. Ele sabe por que a gente está pedindo. E se a nossa intenção não é boa, Deus não vai cumprir. Não porque Ele não nos ama, mas exatamente porque Ele nos ama. Porque Ele só quer aquilo que é bom para nós. Então confiemos no Senhor. Confiemos verdadeiramente no Senhor, porque Ele nos ama. Paulo termina falando, né? Deus chamou os que havia separado. Nós não estamos aqui orando por nosso mérito. Nós não fomos salvos pelo nosso mérito. Deus nos escolheu. E se Ele não tivesse nos escolhido, não estaríamos aqui. Então sejamos imensamente gratos, porque fomos salvos. Sejamos gratos por esse amor que tanto nos ama, por esse Deus que tanto nos ama, que nos escolheu, que nos chamou, que nos aceitou e repartiu a sua glória conosco. Quer repartir a sua glória conosco. Então, esse Deus nos ama imensamente e Ele nos buscou. Não fomos nós que buscamos Ele, mas Ele nos buscou. E Ele nos ensina a amar. Então, se você escuta e pensa, né, nossa, eu não amo tanto esse Deus o quanto deveria, peça para Deus, para que Ele te ensine a amá-lo, porque é Ele também que nos ensina a amá-lo. Né? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Me ensina a te amar, Senhor, porque eu não sei. E esse Senhor conhece o nosso coração perfeitamente. Então, tudo o que Ele faz é para o nosso bem, né? Então, Paulo repete isso novamente, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não reclamemos da nossa realidade. Não reclamemos de nada. Então, que nesse dia nós possamos ser gratos por aquilo que nós vivemos hoje, pela nossa realidade, aquilo que Deus nos pede hoje, nos entrega hoje. Que a gente compreenda que tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas é para o nosso bem. E que a gente possa pedir, né, para que esse Espírito esteja presente na nossa vida, que o Espírito Santo se faça presente no nosso coração,
nos trazendo sabedoria, nos guiando, nos ajudando a ter esperança, paciência e nos ajudando a compreender esse amor de Deus, nos ensinando a amá-lo e a entender aquilo que Ele tem para nós hoje, né? Para que a gente não caia no pecado da reclamação, caia no pecado da ira, por coisas que nós não compreendemos, não aceitamos, não queremos viver, mas precisamos aceitar, porque se Deus nos dá, é para o nosso bem, e que se não é de Deus, que Ele afaste de nós, né? Tenhamos essa noção também de que nem tudo aquilo vem de Deus, mas a gente também não pode se apegar a essas coisas, então estejamos abertos a viver a vontade de Deus na nossa vida, para que apenas a vontade de Deus aconteça. Então que Deus te abençoe a sua família, e nos vemos amanhã.